estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Estamos reunidos para mais um dia do nosso retiro quaresmal, essa meditação de amor que tem nos feito caminhar em direção ao Senhor, ao encontro perfeito que se dará no final desse encontro. E, sobretudo nessa semana, o Senhor, Ele tem provocado em nossas almas e nos conscientizado sobre o amor, conscientizado sobre o nosso amor para com o nosso próximo, o nosso amor para com Deus, o nosso amor para conosco mesmo. E o Senhor vem também nos cobrando atitudes de servo de Deus, atitudes de cristãos, ou seja, de outros cristos que vivem sobre a terra. Nós somos profetas e profetisas da casa do Senhor, da casa de Israel. Então se faz necessário que nós nos comportemos como tal. E é sobre isso que o Senhor vai nos falar no dia de hoje, na meditação de hoje. Então, vamos colocar o nosso coração em Deus com alegria e estar dispostos a aprender com o Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse instante de silêncio, se conecte ao Senhor. Suplique sua presença. E peça a graça de amar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos o nosso ato de contrição, desejando não mais ofender o coração de Deus, desejando não mais maltratar o coração do Senhor. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado. Sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter-vos ofendido. Pesa-me ainda ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho-me firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia. Amém. Alegremos-nos na presença do Senhor, do teu soberano poder, e acolhamos com amor o seu ensinamento do dia de hoje. Eles falam, mas não praticam. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade
para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele é muito duro e ele é direcionado diretamente a cada um de nós. Eles falam, mas não praticam. É o que mais se tem nos dias de hoje. Pessoas que falam de oração, mas não rezam. O Papa Francisco nos adverte dizendo: quando alguém te pedir oração, se o teu coração não estiver predisposto a orar por ela, não diga que irá orar. Não diga que irá orar. Porque você não tem predisposição para aquilo, então dificilmente você vai fazer. Nós vemos isso. Muitos são os que falam de oração. Poucos são aqueles que a ensinam, e muito menos aqueles que a praticam. Falar de oração não é o suficiente. Eu tenho para mim que no tempo que nós temos vivido, não basta acreditar em Jesus. Acreditar no Jesus crucificado, acreditar no Cristo ressuscitado não é o suficiente mais. É verdade que há um tempo era suficiente. Feliz aquele que crê sem ter me visto. Bem-aventurado, chama o Senhor. Daqueles que acreditam nele sem ter visto. E essa fé falada não, anunciada, já não é mais suficiente a nós. Para nós é necessário fazer experiência desse Deus. Então, falar e praticar é algo que precisa andar junto. Por quê? É necessário que nós anunciemos o Cristo. Ele mesmo diz: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando Cristo diz isso, ele diz com base nas nossas experiências. Falar sem ter experiência não vale de nada. Porque as pessoas são movidas pela experiência do oculto, do secreto, do mistério. As pessoas desejam o mistério de Deus. Então, ouvir, né? Olha aqui que Jesus vai dizer. Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés.
Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Existem pessoas que têm autoridade para falar no nome de Deus, que foram ungidas, mas que nós precisamos fazer aquilo que elas anunciam. E pegar aquilo que elas anunciam e fazer a experiência que elas não fazem. A experiência que elas não fazem. É necessário fazer a experiência do Cristo crucificado. É necessário fazer a experiência desse mesmo Deus que morreu, foi até a mansão dos mortos e no terceiro dia ressuscitou para também em nós implementar a vida que não passa. É preciso experimentar desde o início esse tríduo pascual no qual nós seremos chamados e somos convidados a vivenciar. O Cristo que é entregue, sofre, morre, mas recobra a vida por amor a nós. É necessário que também em nossa vida nós sofremos, morramos e com o Cristo ressuscitemos. Mas ouvir falar não é o suficiente. É verdade que Cristo morreu na cruz? É verdade. É verdade que Ele desceu à mansão dos mortos? É verdade. É verdade que no terceiro dia a pedra rolou e Ele recobrou a sua vida? É verdade. É verdade. Mas qual a sua experiência com a morte de Jesus? Jesus morre pelos nossos pecados, então é necessário que na experiência do crucificado também em nós o pecado morra. Já não haja mais espaço para o pecado, ou pelo menos já não haja mais a nossa predisposição a pecar. É preciso que também nós passemos pela mansão dos mortos e experimentemos o abismo eterno, para que nós desejemos o céu e com Cristo ressuscitemos. Mas para ressuscitar com Cristo é preciso ter comunhão com a sua cruz, com o seu sofrimento, com a sua entrega total na cruz, por amor a nós. É preciso ter essa experiência, então. Nós precisamos ouvir aquelas pessoas que têm a autoridade. Mas nós precisamos observar também se as suas ações estão conforme aquilo que eles dizem. O apóstolo Paulo diz: muitos são aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Nós vemos hoje muitas pessoas que anulam a cruz de Cristo e abraçam somente a glória da ressurreição. Qual o sentido? Qual o sentido? Qual é o sentido? Eu não consigo compreender, irmãos. Cristo, a gente só quer a parte boa de Cristo, que nos dá a vida, que nos faz feliz, que nos devolve a vida eterna. Mas e o Cristo que sofre pelos nossos pecados, pelas nossas faltas? Nós precisamos valorizar esse sacrifício. E para valorizar esse sacrifício é preciso que nós experimentemos junto dele. O sofrimento longe de Cristo é loucura, mas o sofrimento com Cristo é santidade. É transformação de vida. Sofrer com Cristo é amor. Amor verdadeiro, porque o sofrimento de Cristo na cruz é entrega, doação. E nós precisamos compreender isso. Não procuremos mestres, doutores. Não procuremos, mas experimentemos a realidade daquele que é o nosso único mestre, daquele que é o nosso único Pai, daquele que é o nosso único Senhor. Experimentemos. Façamos a experiência do Deus que é
o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que não muda, o Deus que não cansa de nos amar, o Deus que não se cansa de nós. João da Cruz diz: o amor não cansa e nem se cansa, porque o amor é Deus. E Deus, ele não cansa e nem se cansa de vir em nossa direção, de vir nos amar, nos envolve em sua glória, nos revela a mística do seu sofrimento como amor de doação e de entrega. Muito bem, irmãos. Eles falam, mas não praticam. Nós não podemos ser esses. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Que nós falemos de conversão, mas pratiquemos a conversão. Que nós falemos de jejum, mas pratiquemos o jejum. Que nós falemos de caridade, mas pratiquemos a caridade. Mas como? Pratiquemos no secreto. No secreto. Você não precisa querer contar vantagem sobre os seus pequenos sacrifícios, porque eles são insignificativos. Insignificativos, mas pratiquemos esses pequenos sacrifícios em segredo e eles serão grandiosos em reparação ao Santíssimo e Sacratíssimo Coração de nosso Senhor Jesus Cristo e ao Imaculado e sempre puro coração da Virgem Maria, no secreto. Não é necessário. A palavra diz, lá no início da nossa Quaresma, nós vimos isso. Aquele que faz as coisas com o seu coração na terra, em verdade já recebeu a sua recompensa. Mas fazei tudo por amor e no secreto, e o Senhor te dará a sua recompensa. Alegremos, irmãos. Eis que o tempo do encontro está chegando e nós desejamos praticar as virtudes de amor que a Quaresma tem nos proporcionado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a nossa próxima meditação com a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família.